Uma das principais revistas do Brasil traz na capa um confronto entre um juiz de direito e um ex-presidente da República. Isso num país onde, tecnicamente, a justiça deveria ser imparcial. Você sabe como isso começou? E você sabe por que o Sérgio Moro ainda tem apoio de parte da população? Gente, vamos voltar lá em 2013, quando a pré-campanha do PSDB começou a colocar protestos nas ruas. O pessoal ia brigar sem saber por quê. Eles brigavam por causa de aumento nas passagens de ônibus, eles brigavam por causa de investimentos em estádios, enfim, eles brigavam por qualquer coisa. Naquele momento, um espetáculo midiático começava a destruir a imagem do PT e o boi de piranha da época era o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa talvez até achava que estava fazendo justiça, mas não, ele estava fazendo espetáculo. Naquele sentido, eles estavam começando a queimar o filme do PT para as campanhas presidenciais. O Aécio tinha certeza que ia ganhar, só que ele perdeu. Então ele começou a espalhar uma ideia de que as eleições foram fraudadas. E foi aí que ele conseguiu jogar a semente da desunião entre os brasileiros. Os brasileiros que antes eram mais unidos começaram a brigar entre si, porque o eleitor do Aécio começou a chamar o eleitor da Dilma de fraudador de urna. Surgiu então a ideia de coxinha e petralha, e a briga perpetuou. No momento do impeachment, o brasileiro estava mais ou menos unido contra a corrupção, então surgiu realmente o ícone Sérgio Moro, e naquela época, para a maioria dos brasileiros, o Sérgio Moro realmente representava a luta contra a corrupção. Só que depois que o impeachment aconteceu e o Brasil foi tomado pelos políticos mais corruptos de sua história, realmente o povo entendeu que não havia luta contra a corrupção, o que havia era a luta pelo poder. O que o PSDB queria, na verdade, é tomar o poder através do Temer. Hoje eles têm lá o presidente Temer, que não preside merda nenhuma, porque quem manda mesmo é o PSDB, que perdeu nas urnas. Como se não bastasse, gente, eles continuaram alimentando a ideia de Moro, o juiz da justiça, para poder ganhar apoio popular, para destruir o pluripartidarismo no Brasil, para acabar com o partido e restar apenas o PSDB e os demais partidos privatistas pleiteando, né? Seja o federal, estadual ou municipal. Só que aos poucos o povo foi entendendo e aos poucos o povo foi se distanciando do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro ainda tem um certo apoio da população. Por quê? Porque a imprensa consegue manter aquela ideia de disputa. A mesma ideia de disputa que existe, por exemplo, no meu estado, Minas Gerais, entre Cruzeiro e Atlético, que um atleticano nunca vai ser cruzeirense e um cruzeirense nunca vai virar para o Atlético, está acontecendo hoje na política brasileira. Aquelas pessoas que perderam nas urnas, por exemplo, os eleitores do Aécio, que perderam nas urnas para Dilma Rousseff, hoje eles estão revoltados e apoiam o Sérgio Moro, mesmo sabendo que o Sérgio Moro é um juiz completamente parcial, porque essa turminha que votou no Aécio não está apoiando o Sérgio Moro porque quer justiça, ela está apoiando o Sérgio Moro porque quer exatamente a perseguição. Então hoje quem sobrou apoiando o Sérgio Moro não são cidadãos brasileiros que querem justiça, são cidadãos brasileiros que querem perseguição política, porque a imprensa brasileira conseguiu transformar a justiça brasileira numa espécie de jogo de futebol, luta de boxe, corrida de Fórmula 1. Hoje em dia é quem vai ganhar, Lula ou Sérgio Moro. Só que tem um detalhe, gente, juiz é uma figura imparcial no processo. Quem tem a prerrogativa de processar o acusado é o Ministério Público e jamais, em qualquer lugar sério do mundo, uma revista colocaria um juiz de direito, que é uma figura transparente no processo, confrontando o acusado. Só aí a imprensa coloca para o mundo inteiro que existe uma perseguição da justiça contra o acusado e não um processo que no Brasil seria chamado de devido processo legal, com a imparcialidade e a distância do juiz. O que a gente está vivenciando hoje é a destruição do Estado democrático de direito com a destruição do sistema judiciário brasileiro. No momento em que o sistema judiciário começa a ser utilizado para poder fazer um espetáculo midiático, a gente perde uma das funções do poder que tecnicamente deveria emanar do povo, mas no Brasil, agora mais do que nunca, emana daqueles que têm dinheiro e perseguem aqueles que lutam por aqueles que têm menos dinheiro. Muito obrigado, reflita sobre isso e até mais.